Cruzeiro. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para o amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando o 12h14. Cruzeiro que deu sequência na manhã de hoje na preparação para o duelo de domingo contra a equipe do Tupinambás. Cruzeiro que venceu as duas até aqui no Campeonato Mineiro Cicobi. Tem um jogo que foi remarcado contra o Tombense e tenta então a terceira vitória no domingo lá em Juiz de Fora. Teve treinamento hoje pela manhã, amanhã pela manhã, sábado pela manhã e a viagem no início da tarde para Juiz de Fora. O jogo no domingo às 7 horas da noite no estádio Mário Helênio. O Cruzeiro com esta garotada amanhã vai apresentar mais um, o garoto que veio do Grêmio, Jonathan Robert. Ele fez o primeiro treino com o restante do elenco, bem emprestado naquela negociação com o Orejuela e amanhã então será apresentado. É o quinto reforço neste início de 2020. Garotada mesclando com os experientes. Um deles está conosco aqui no Rádio Esportes, o Edilson, lateral direito, falando sobre este início de 2020 do Cruzeiro, de muita expectativa neste ano de reconstrução. O elenco com a garotada e vocês mais experientes, hein, Edilson? Acho que nosso grupo é muito jovem, então a gente tem passado ali que às vezes nós vamos jogar muito bem e nós vamos perder o jogo, e às vezes nós vamos jogar não tão bem e nós vamos ganhar. É começo de trabalho ainda, às vezes o resultado é bom, essa dificuldade é bom no início, pra gente ver que a gente tem muito que melhorar, é apenas o começo. Mesmo assim é melhor a gente corrigir com vitórias, então feliz pelo resultado. Edilson, como é que faz? Porque o Cruzeiro é bom sempre vencer, mas por outro lado também começa a vencer demais, a garotada pode achar que tá com o nariz lá em cima. Como é que faz pra baixar a bola, digamos assim, pra falar, hoje não ganhou nada, é só um começo? É isso que eu tô falando, às vezes é tudo muito novo para eles ainda. Então você tem que tentar achar um equilíbrio. Às vezes vai vir bastante elogios por parte de vocês, por parte do torcedor. Então eles têm que saber, tem que ficar feliz sim com o elogio, mas tem que dar uma equilibrada, porque daqui a pouco tem um resultado negativo que vai acontecer durante a temporada. E também nos momentos ruins, também não pode pensar que tudo acabou. A gente tem que passar, o Adilson vem passando bastante isso para eles, com a experiência que ele tem também, os líderes que estão aqui, para que a gente encontre o equilíbrio, passe o equilíbrio para eles, que não se empolguem, que é só o começo ainda, é uma preparação. Daqui a pouco vai chegar as decisões do Campeonato Mineiro e o campeonato mais importante que é a Série B pra gente. Falando só agora um pouco fora de campo, na semana que vem vence mais um salário, vence o salário de janeiro. Como é que está a expectativa de vocês? Tem há tantos meses sem receber. Vocês chegaram, o pessoal do núcleo lá que chegou a conversar com vocês, garantiu o pagamento desse salário? Como é que está assim, a expectativa para receber? Então, não foi passado ainda para nós não, porém esses gestores que chegaram agora passaram pra gente uma credibilidade muito grande. Então a gente espera que daqui pra frente as coisas caminhem com a normalidade que tem que ser no futebol e uma transparência. Então a gente acredita muito, eu acho que tudo que passou de errado, de coisas ruins, ficaram para trás, até mesmo esse negócio do salário atrasado, acho que a maioria já se reajustou ali, vai receber em outros anos. Eu particularmente não pensei nada antes do jogo nisso daí, claro que depois do jogo, mas eu tenho certeza que no dia exato que eles falarem, eles vão pagar. Porém não passaram nada ainda, mas como eu falei, eles têm uma confiança e uma credibilidade muito grande com todos os jogadores aqui. Isso é uma mudança, inclusive, de patamar do Cruzeiro, né? Tá todo mundo ciente que é um Cruzeiro muito diferente do que teve em 2019, 2018, que era uma outra filosofia. Sem dúvida, é uma reformulação muito grande, é uma reconstrução e todos que estão aqui sabem disso daí e estão dispostos a ajudar. Como são os gestores, que não tinha nada a ver com a situação, eram apenas torcedores, pessoas que gostam do clube e estão colocando dinheiro da empresa deles aqui para poder nos ajudar. Então acho que é um momento de reconstrução, é um momento de todo mundo pensar não só no dele, e sim também na instituição, e que a gente possa ter um ano maravilhoso, diferente do que aconteceu ano passado, e um ano de vitórias. Muito bem, 12h18, tá aí o lateral direito Edilson conosco no Rádio Esportes da Itatiaia. O treinamento de hoje não teve a presença do volante Adriano. O Adriano recebeu uma pancada na perna direita no jogo contra o Vila Nova. Hoje não foi a campo. Antes até da atividade, teve o Adilson Batista com a comissão técnica no auditório da Toca da Raposa 2, mostrando o vídeo do último jogo. É o vídeo para
falar sobre o posicionamento dos atletas, o que poderia ter sido feito de diferente no jogo. Isso sempre após as partidas, o Adilson Batista vem fazendo na toca da Raposa 2. Então, ele quer corrigir, ajudar a garotada neste momento, neste ano de reconstrução. Sobre as indefinições, o Rodriguinho, ele segue ainda com a permanência indefinida no Cruzeiro. E eu diria até que é difícil. Já falamos aqui que o Rodriguinho, ele recebe um alto salário e para entrar na readequação, ele teria que receber aí um valor muito acima daquele teto inicialmente estabelecido. Então, é uma negociação difícil, tem muita consulta pelo jogador. O empresário dele é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte para tentar bater o martelo, ou definir que fica, ou definir para onde vai o Rodriguinho, ele que atuou normalmente nas 2 partidas do Cruzeiro até aqui. Sobre o Manuel, ele e empresário estão chegando na Turquia para acertar os últimos detalhes da transferência. O Manuel está indo por empréstimo para o Trabzonspor da Turquia, um empréstimo até a metade de 2021. O clube assume o salário integral do Manuel e aí já será mais uma economia para o Cruzeiro neste ano de 2020. Daqui a pouco, Milton, a gente volta com mais do Time Azul no Rádio Esportes. Legal, Samuel Venâncio, agora meio... Para os amigos ligados na turma do bate-bola, o Cruzeiro que treinou pela manhã na toca da Raposa 2, dando sequência na preparação para o duelo de domingo contra a equipe do Tupinambás. Jogo às 7 horas da noite no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. E antes do treinamento pela manhã, a gente acompanhou os atletas indo a campo. Apenas o Adriano, por causa de uma pancada na perna direita, ele fez tratamento intensivo durante todo o dia. Vamos ver se vai treinar amanhã, porque se não aparecer no campo, aí já vira um possível desfalque para o técnico Adilson Batista. Mas antes da turma ir para o campo, o Adilson levou todo mundo para o auditório da Toca da Raposa 2 e assim ele tem feito 1-2 dias após o jogo para um vídeo de correção. Todos os atletas ficam ali no auditório, o material até está disponível no YouTube do Cruzeiro e o Adilson vai passando os lances e destacando onde o jogador podia ter tomado uma outra decisão, se aquela decisão foi correta, se o que ele tinha que ter feito para não errar naquela jogada, e os jogadores vão dando palpite. Nesse vídeo mesmo que tem no YouTube do Cruzeiro, o Léo vai falando, ali o Rodriguinho disse para o Maurício isso, e o Adilson até termina elogiando o Léo, né, e falando para os garotos seguirem o exemplo do Léo na tomada de decisão, enfim, no que ele faz no jogo. Então, vamos ver como será isso ao longo de 2020, mas é uma ideia do Adilson Batista, com esse vídeo de correção, jogo após jogo, para ir ajudando a garotada no Cruzeiro. É nesse momento que entra a figura do treinador, porque existem jovens no Cruzeiro com uma boa perspectiva, jogadores que vão ter que treinar, ganhar experiência, mas eles têm um talento nato. E é o momento de corrigir, para que o jogador não carregue defeitos pela vida fora. Por isso é que estou vendo aí com bons olhos, elogios para o Adilson, o fato dele estar trabalhando principalmente os fundamentos e como o jogador pode corrigir erros jogando, estando no time, além dos treinamentos. Emanuel, você foi perfeito, porque muitos jogadores no Cruzeiro, a gente vê a qualidade de que vão se transformar em grandes jogadores. O Maurício é um, o Jadson no meio campo, o próprio Adriano, você vê qualidade nos meninos. Mas eles ainda não estão prontos. Eles queimaram uma etapa, né? Eles queimaram uma etapa. Eram jogadores para ter o Cruzeiro ter um time hoje e 2, 3 vão pintando, tendo oportunidade aqui, depois outros 2 e assim a coisa vai acontecendo. Alguns até seriam emprestados a outra equipe para jogar sem essa pressão de usar já a camisa do Cruzeiro. Então eles queimaram uma etapa. O Adilson Batista e a comissão técnica, e seria muito bom que o Adilson trabalhasse em conjunto com o Célio Lúcio, né? Que já está, né? Já o Célio depois virou auxiliar fixo lá no Cruzeiro. Que foi técnico dos meninos,
Porque eles precisam disso. Eles têm erros de fundamento ainda a serem corrigidos. Então é quase que uma escolinha ali diária. Não é de uma forma pejorativa que estou dizendo, é o que o Cruzeiro tem que fazer. E o que é bom também é que esses jogadores se conhecem. Eles vieram em bloco das divisões de base. Isso ajuda muito para entendimento. Fala mais, Samuel. Pois é exatamente isso que essa garotada vem aproveitando no dia a dia na Toca da Raposa 2. Sobre os reforços, o Adilson já deve levar quem tiver o nome publicado no BID. Há pouco saiu do Everton Felipe. Ainda não está na condição ideal, 100% fisicamente, mas deve ficar no banco lá em Juiz de Fora contra o Tupinambás. O Robertson, atacante, também está regularizado. O volante, Felipe Machado, faltam ser regularizados. O João Lucas, lateral esquerdo, e também o Jonathan Robert, que fez hoje o primeiro treino, garoto emprestado pelo Grêmio, estava no campo normalmente, amanhã cedo será apresentado pela diretoria do Cruzeiro. Um assunto que agitou hoje, Emanuel, até uma informação do nosso colega Thiago Fernandes no portal UOL, sobre o interesse do Atlético Paranaense no zagueiro Kaká. O Atlético Paranaense acaba de negociar o Léo Pereira para o Flamengo. O Flamengo vendeu o Pablo Mari, pagou 6 milhões de euros em 85% dos direitos econômicos do Léo Pereira. O Atlético Paranaense que acabou de vender o Bruno Guimarães, 20 milhões de euros para o Lyon. E a primeira proposta que o Atlético Paranaense tinha feito há alguns dias, 2 milhões de euros por 50% do Kaká. Por esse valor não tem conversa. Aliás, eu conversei com algumas pessoas, Léo Figueiredo, e a ideia do Cruzeiro é: o Manuel acabou de chegar à Turquia, o Dedé não fica. O Cruzeiro tem hoje Léo, Kaká, Edu, Arthur e Paulo. O Kaká hoje já é uma realidade. Mais de 20 jogos no profissional, garoto de 20 anos, potencial absurdo, e o Cruzeiro entende que o Kaká ele pode valorizar muito mais. Então, o Atlético Paranaense tem que chegar com uma grande proposta para o Cruzeiro começar a conversar. O Cruzeiro vendeu o Everton aí recentemente para o Red Bull Bragantino, até para oficializar esta situação, mas com o Kaká a história é diferente. O Everton, ele não tinha se consolidado no time principal. Agora o Kaká, a ideia é seguir com o jogador, sabe que não tem reposição, você vende o atleta hoje por um valor baixo, vai precisar contratar um outro jogador. O Cruzeiro tem essa situação difícil, um lado financeiro muito ruim nesse momento. Então fica lá o clube daqui, o empresário dali, achando que qualquer dinheiro